Retomando o que eu falava para você sobre a importância do sabão e na Covid-19, por que a gente era tão enfatizado o uso do sabão, né, nesse momento de coronavírus. E aí, então, a gente trabalhou sobre os ácidos graxos e os triglicerídeos e tudo mais. Hoje nós vamos trabalhar sobre as funções inorgânicas. Então, eu liguei minha câmera para apresentar para vocês, certo? E para ficar um pouco mais confortável, eu vou desligar ela. E aí, no final, novamente, para bater um papinho, ver se alguém tem dúvida, eu ligo novamente. Tá? Uma boa aula, qualquer dúvida, vocês podem colocar ali no bate-papo, que eu vou dando uma olhadinha de vez em quando para responder a todos. Então, vamos ver aqui. Tá, as funções inorgânicas. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as funções inorgânicas, tá? Não é como um todo, é um recorte das funções inorgânicas. Depois a gente teria que trabalhar as nomenclaturas e tudo mais, mas pretendo fazer isso nos próximos encontros com vocês. Então, hoje nós vamos dar esse pontapé inicial, tá? Nas funções inorgânicas. Primeiramente, dentro das funções inorgânicas, os ácidos, certo? Os ácidos são substâncias moleculares que, em solução aquosa, eles sofrem ionização, fornecendo como cátion exclusivamente os íons H3O+, tá? Então, durante uma... como é que eu vou explicar para vocês? Durante uma reação, os ácidos, tá? Eles são as substâncias que são moleculares, quando estão em solução aquosa, elas sofrem o processo de ionização, que agora ali vou explicar para vocês. No processo de ionização, eles fornecem como um cátion os íons H3O+. Então, relembrando para quem não se recorda ou para quem ainda não viu, a ionização é a formação de cátions e ânions pela quebra de molécula em presença da água, tá? Então, durante o processo de ionização, que a gente pode formar cátions ou ânions, e isso ocorre como? Quando ocorre a quebra da molécula, se estiver em presença da água, geralmente em soluções aquosas, como ali eu havia falado anteriormente, tá? Deixa eu passar assim. Então, aqui, tá? Aqui, por exemplo, um exemplo tá, é a ionização em etapas do ácido sulfúrico, e aí a gente tem a primeira etapa, certo? Lembra que eu falei para vocês que ocorre a quebra da molécula na presença da água. Então, na primeira etapa, a gente tem o H2SO4, tá? E água, certo? Os meus reagentes são o H2SO4 e a água. Na presença da água, ocorre a quebra da ligação do H2SO4, certo? E aí eu vou liberar um cátion, um H3O+. Então, eu vou ter na reação entre o H2SO4 com a água, a formação de um cátion H3O+, tá? E de um H2SO4-, certo? Na segunda etapa da ionização do ácido sulfúrico, eu vou novamente reagir. Ali, pessoal, seria o H2SO4-, tá? Depois antes de disponibilizar material no Drive, eu corrijo. Deixa eu ver se eu consigo até escrever com a caneta aqui. Ó, aqui. Tá? Então, na segunda etapa seria o H2SO4-, reagindo com a água. Então, lembrem-se, o processo de ionização ocorre a quebra da molécula na presença da água. Então, novamente, eu vou quebrar a molécula de H2SO4-, certo? E tenho a água. Vou formar novamente um cátion H3O+, e dali vai me sobrar o quê? Qual vai ser meu produto? SO4, certo? Então, a minha equação total, já balanceada, né, depois das duas etapas de ionização, é H2SO4-, mais água, que vem a formar 2H3O+. Então, por quê? Porque eu vou somar esse, certo? Mais este. Então, 2H3O+, resultando em SO4, tá? Então, essa aqui é a minha equação balanceada. Tá, pessoal, eu tô com a minha reprodução de tela total. Se por acaso surgir alguma dúvida, vocês podem pedir a palavra, abram o microfone, peçam a palavra que eu dou uma parada para poder ler a mensagem. Então, aqui, tá? Propriedades específicas dos ácidos. Então, sabor azedo. Todos os ácidos têm sabor azedo devido à presença dos íons H3O+, devido à presença desses cátions. Então, se nós estivermos comendo uma fruta e ela tiver característica azeda, a gente já sabe que aquela fruta ela é ácida. Por exemplo,
vamos chupar um limão, ou então vamos fazer uma limonada, ou vamos tomar uma água com limão. É que na água a gente não vai conseguir perceber tanto, mas uma limonada, por exemplo, tá? A gente vai perceber que uma limonada tem um sabor azedo. Esse sabor azedo é característico de uma fruta ácida. Por quê? Porque nele existe a presença de íons H3 ou mais, certo? Dentre outras frutas, a laranja, por exemplo, quando é mais ácida, o morango, todos esses alimentos que apresentam sabor azedo, eles são caracterizados, é uma característica dos ácidos, então serve para que a gente possa identificar, certo? Então, aqui, ação sobre indicadores. Né? Algumas substâncias, quando na presença de ácidos, elas adquirem coloração diferente. Por isso, tais substâncias chamadas de indicadores são utilizadas para detectar a presença ou não de ácidos, tá? E aí, quando eu digo presença ou não de ácidos, identificar a presença de íons H3 ou mais. O que é essa ação sobre os indicadores? Vocês, alguns alunos podem já ter feito algum curso técnico em química ou algum, como é que eu posso dizer, auxiliar de laboratório, ou alguma coisa que tem algum curso que até mesmo profissionalizante ou de ensino superior, está tentando fazer outro, que tenha tido contato com o laboratório. Uma das análises mais comuns dentro do laboratório é a análise de acidez, tá? É o que a gente mais realiza, e eu não digo uma das mais fáceis, mas a que a gente mais realiza. E ela tem um diferencial, né? A gente consegue justamente descobrir se há presença de ácido ou não quando a gente está realizando uma análise e ela troca de cor imediatamente, instantaneamente. Então, o que acontece? Para isso, a gente tem que utilizar alguns indicadores. Então, a gente vai utilizar alguns reagentes para tentar identificar a presença de ácido e vamos colocar esses indicadores. Esses indicadores, eles vão, por exemplo, ali, ó, o nome do indicador pode ser tornassol ou então fenolftalina. Se for o indicador tornassol, tá? Ele tem coloração rosa. E se for a fenolftalina, ele tem coloração incolor. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma titulação, que é um exemplo de uma análise a ser realizada no laboratório. Isso para vocês não se enquadra muito na prova do Enem, o que vai ser feito não se enquadra muito na prova do Enem, mas é importante que vocês saibam que existem sim análises que podem ser identificadas até mesmo pela troca de cor. Então, eu vou ter um reagente e vou pingar umas gotinhas ou do tornassol ou da fenolftalina. Se um desses meus reagentes ele estiver em presença de H3O+, a fenolftaleína, quando entrar em contato com esse ácido, ele vai passar de incolor para cor rosa. E o tornassol, se eu não me engano, aí eu posso até cometer um erro, mas ele passa da cor rosa para a cor azul. Não tenho certeza. A fenolftalina eu tenho certeza, com certeza mesmo. Tá? Então, quando eu estiver fazendo uma análise no laboratório, o que isso me diz? Que a partir do momento que a fenolftalina trocou de incolor, tá? É tudo líquido incolor, e ela simplesmente ficou rosa, isso me indica que ali eu tenho presença de ácido e que ali eu tenho presença de H3 ou mais. Agora, se eu ficar fazendo a minha reação, pinguei fenolftalina e ela continua incolor, não muda de cor nunca, independente da quantidade que eu vá utilizando de reagente, significa que naquela reação não há presença de ácido, não há presença de íons H3 ou mais. Então, por isso que se chama de indicador. Ele serve para indicar a presença ou não de ácidos. Tá bem? Condutividade elétrica. Então, as soluções aquosas dos ácidos, elas conduzem corrente elétrica, porque a molécula do ácido em duas ou mais partículas são carregadas eletricamente. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver uma solução aquosa com ácido, a gente já sabe que ela conduz corrente elétrica. Por quê? Porque ela está carregada de cargas, tá? Então, ali vocês vão perceber que eu tenho uma reação entre o hidróxido de cloro, o HCl, com água, tá? Ali é um processo de ionização. Por quê? Porque eu vou quebrar minha molécula do HCl na presença da água. O que eu vou formar? Eu vou formar um íon H3 ou mais e um Cl menos. Então, ali existe presença de carga e existe condutividade elétrica, tá? Porque elas estarão em soluções aquosas e elas estarão em duas ou mais partículas carregadas eletricamente, que é o caso
do H3 com carga positiva e do Cl-. Ali, ó, quando o ácido é anidro, ou seja, não apresenta água, este não conduz corrente elétrica, pois a molécula do ácido é eletricamente neutra e não consegue se ionizar na ausência da água. Se nessa reação fosse qualquer outra reação junto com o hidróxido de cloro, tá? Não tivesse a água, não, isso aqui tivesse sido totalmente anulado, fosse qualquer outro elemento, tá? Deixa eu pensar. Assim, NaOH, um exemplo. Desculpe minha letra, tá? Mas é difícil controlar a mão no mouse. Se fosse NaOH, por exemplo, não haveria corrente elétrica, certo? Não está na presença de água e somente como é que eu vou dizer? A molécula do ácido sozinha, ela não tem corrente elétrica. Vocês podem ver que o HCl, ele é neutro. Ele só vai produzir corrente elétrica aqui nos produtos, onde ele adquire estas cargas. Então, tanto faz se ele vai reagir com NaOH ou quaisquer outro elemento, ele só conduz corrente elétrica graças à presença da água. Então, um ácido anidro é aquele que não possui presença de água. Então, já fica de dica, tá, para a prova, que se eles falarem para vocês, nesta reação, onde obtemos a presença de um ácido anidro, tá, vocês já sabem que nessa reação não teremos água, certo? Se não teremos água na reação, a gente já sabe, a gente já mata vários quesitos. Temos um ácido anidro, não tem água. Se não tem água, não conduz corrente elétrica, tá? Então, isso já serve para uma eliminação. Se não conduz corrente elétrica, tá? E se não tem presença de água, o ácido não consegue se ionizar sem a água. Então, a ionização, ela sempre é realizada juntamente à presença de água, certo? Aqui, quanto à estabilidade numa faixa de temperatura e pressão próximas às ambientes, tá? 25 graus Celsius e 1 atm. Imagina que os outros professores inicialmente já tenham comentado com vocês que a menos que a prova traga uma situação de, vai informar qual é a temperatura e qual é a pressão, a menos que ela informe, é a temperatura ambiente, tá? Então, quando a gente se refere à temperatura ambiente, nós estamos nos referindo a temperaturas em torno de 25 graus e pressão de 1 atm. Se o exercício der a temperatura e a pressão, bom, aí ele está dando as condições daquele ambiente. Caso contrário, normalmente a temperatura ambiente é 25 graus Celsius e 1 atm. E aí nós temos, então, os ácidos estáveis e os ácidos instáveis, né? A maneira como eles se comportam à temperatura ambiente. Eles podem ser estáveis à temperatura ambiente ou instáveis à temperatura ambiente. Mas o que isso quer dizer para a gente na prática e também na hora de compreender um pouco das características? Os ácidos estáveis são aqueles que não sofrem a decomposição numa faixa de temperatura e pressão próximo ao ambiente, tá? Então, ácidos estáveis é aqueles que em torno de 25 graus e 1 atm, que é a condição que nós vivemos normalmente, eles não se decompõem se eles ficarem expostos à temperatura e condições ambientes. A maioria dos ácidos são estáveis, então quer dizer que se tu tens uma vasilha de vidro, que é onde geralmente onde nós acondicionamos os ácidos, tá? E nós abrimos e estivermos num local com temperatura ambiente em torno de 25 graus e 1 atm, significa que ele não vai volatilizar tão rapidamente, ou até mesmo que ele vai ser instável a ponto de apresentar algum risco. Significa que a gente vai abrir a vasilha e não vai acontecer nada, certo? Aí, em contrapartida, nós também temos os ácidos instáveis. Eles são menores em quantidade em relação aos estáveis, e significa que são aqueles que podem se decompor parcial ou totalmente à temperatura ambiente. Nestes casos, quando a gente vai trabalhar com ácidos instáveis, nestes exemplos, nestes casos, são aqueles trabalhos que a gente deve realizar na capela. O que é uma capela dentro de um laboratório? Pode-se dizer um equipamento, tá? Que ele tem um exaustor, então o que acontece? A gente liga ele na luz e ele liga o exaustor. E ele é uma cabine fechada com um vidro que a gente baixa até a altura dos braços, tá? Protegendo o rosto e o abdômen, e o peito, abdômen, para que nós trabalhemos somente com as mãos dentro dessa capela com o exaustor ligado. Por quê?
porque justamente é lá que a gente trabalha com os ácidos estáveis. Significa que quando a gente abrir o vidro, abrir a vasilha onde ficam acondicionados, eles rapidamente vão se volatilizar e vão se decompor e vão reagir. Eles reagem à temperatura ambiente. Para eles, a temperatura ambiente é uma condição de reação. Então, eles rapidamente vão se degradar, se decompor, até mesmo totalmente. Então, por isso que a gente trabalha dentro de um local fechado, de um local controlado, para que nós possamos nos proteger, porque esses ácidos instáveis, eles geralmente são nocivos à nossa saúde, certo? Então, essa capela, ela tem esse exaustor para poder levar o gás que ele deve provavelmente produzir oriundo da reação, certo? E também protege o corpo, caso salte ou vire, protege o corpo para evitar queimaduras e entre outros. Aí tem a classificação dos ácidos, certo? A gente pode classificar os ácidos quanto ao número de elementos. Se eles forem binários, significa que a molécula tem dois elementos. Atenção, atenção, dois elementos, tá? Então aqui, ó, H2S, isso aqui é um excelente pega-ratão. Por quê? Vocês vão olhar, bah, mas eu tenho dois hidrogênios, aí eu tenho um enxofre, e aí eu tenho três elementos. Não, eu tenho dois elementos. Aí eu tenho na quantidade de hidrogênios, dois hidrogênios. Mas em relação a elementos, eu tenho um e dois, certo? Então, muita atenção, porque a gente vai fazer uma prova extensa, o nervosismo toma conta, e isso aqui é perfeito para passar batido e a gente olhar a questão e dizer assim, bah, barbada, já sei. Ir lá e responder pela intuição, ou até mesmo pensando assim, bah, a resposta está na própria questão. Olha aqui, número 2 deve significar alguma coisa. Só que isso não quer dizer nada, tá? Casualmente, eu tenho dois hidrogênios e o meu número de elementos e a minha nomenclatura é a minha classificação é binária. Mas atentem-se, é binário porque nós temos um hidrogênio e um enxofre, dois elementos. É binário porque nós temos um hidrogênio e um cloro, dois elementos. No caso dos ternários, por que é ternário? Porque nós possuímos três elementos. E aí aqui a gente pode muito bem se confundir com o 3, com o 4, tá? Ou então até mesmo tem pessoas que têm alguma dificuldade de compreender que isso aqui não é uma coisa só, tá? E é muito comum as pessoas associarem como o P e o O tá grande, de repente acharem que é tudo uma coisa só. Mas não. Então, nós temos a presença de quê? Nós temos a presença do hidrogênio, do nitrogênio e do oxigênio. Três elementos. Independente da quantidade de oxigênios, nós temos três elementos. E aí temos o H3PO4, tá? Então, nós temos o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Então, não interessa quantos oxigênios e quantos hidrogênios nós tivermos, a quantidade de elementos é 3. E no caso dos quaternários, nós possuímos 4 elementos. Então, aqui nós temos o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. O CN é muito comum das pessoas pensarem que é o cianeto, tá? Mas o cianeto não é dessa forma. Se não me engano, agora não estou com a minha tabela em mãos, mas se não me engano, o cianeto é C maiúsculo e N minúsculo, tá? Então, muita atenção. Nós temos aqui 4 elementos: o hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Este aqui não é o cianeto. E temos também aquele ali cheio de parênteses, de colchetes, de quantidades, só para dar um nó na cabeça de vocês. Mas a gente tem o quê? O hidrogênio, o ferro, o carbono e o nitrogênio, certo? 4 elementos diferentes. Ok até aqui? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu acessar o chat para ver se tem alguma informação. Não. Aqui, ó, quanto à presença de oxigênio no ânion, aí a gente classifica quanto à presença ou não de oxigênio no ânion. Se não tivermos oxigênio na molécula, como é que a gente chama? Tá? Hidrácido. Se tivermos oxigênio na molécula, como é que a gente chama? Oxiácido. Vocês percebem aqui que eu coloquei o HXA, tá? Esse X aqui, ele vem a me representar a quantidade. E aqui também, e o Y me representa a quantidade também. Então, por exemplo, não possuem oxigênio na molécula, temos o H2S,
temos o HCN, temos o HBr, tá? Vou perguntar para vocês e gostaria que vocês me dissessem, podem abrir o microfone, não tem problema, quanto à classificação entre binário, ternário e quaternário, tá? Qual é a classificação destes elementos? Pessoal? Vamos, gente, participem. Quanto à presença de oxigênio no ânion, hidrácidos ou oxiácidos, tendo oxigênio ou não. Qual é a classificação? Como binário, ternário ou quaternário, aqui no caso dos hidrácidos? Se não quiserem ligar, pode falar, pode digitar aqui no bate-papo que eu estou acompanhando. É interessante que vocês participem, tá, galera? Eu vou voltar a reproduzir aqui, mas é importante para vocês. Bom, aqui, neste caso, vou eu responder então por vocês. Nós temos um caso binário. Por quê? Porque nós temos um hidrogênio e o enxofre. Aqui, nós temos um ternário. Por quê? Porque nós temos o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. E aqui, nós temos um binário, porque nós temos o hidrogênio e o bromo, certo? Neste caso aqui, nós temos 1, 2, 3, ternário, certo? E este aqui, 1, 2, 3, ternário também, independente da quantidade. Então, estamos olhando os exemplos, tá? Uma molécula não possui a presença de oxigênio, vocês já sabem que ela é um hidrácido. Se possuir um oxigênio, ela, um ou mais, ela é um oxiácido, certo? E aí nós temos aqui a quantidade de número de hidrogênios ionizáveis, tá? Então aqui, quando nós tivermos somente um hidrogênio, aqui vai quanto à classificação de hidrogênios, a quantidade de hidrogênios. Se nós tivermos um hidrogênio somente na molécula, nós temos a capacidade de ionizar somente um hidrogênio. Então ele pode ser monoácido ou monoprótico. Geralmente se utiliza monoácido, diácido, triácido, tetraácido. Tetaprótico, triprótico, diprótico não é muito utilizado. É bom que vocês vejam que existe essa possibilidade, mas não é muito cobrado. Então, quanto aos hidrogênios ionizáveis, se eu tenho um hidrogênio apenas na molécula, só apenas um hidrogênio pode ser ionizável, então ele é um monoácido, certo? Se eu tiver dois hidrogênios ionizáveis, significa que eu tenho dois hidrogênios na molécula. Vocês podem ver ali que eu tenho H2SO4, H2C2O4 e H2Se. Então, eu tenho duas possibilidades de ionizar meu hidrogênio, certo? Triácido, eu tenho três hidrogênios ionizáveis, H3SO3, H3PO4. E tetraácidos são os quatro hidrogênios ionizáveis da molécula, H4FeCN6 e H4P2O7. Existem quatro possibilidades de eu ionizar meus hidrogênios, certo? A aula hoje vai ser bem curta, não, mas vai ser um pouco curta, porque vocês não são muito participativos, então acaba que eu falando vai indo. Uma regrinha aqui, ó. Todos os hidrogênios são ionizáveis, então, se são hidrácidos, significa que todos os hidrogênios são ionizáveis. Se são oxiácidos e ácidos orgânicos, significa tá, que os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estiverem ligados diretamente ao oxigênio. Lembrando que não é porque é um oxiácido que ele não vai ter hidrogênio. A classificação do oxiácido me diz que é aquele que possui presença de oxigênio. E aí a regra para que eu saiba qual é o meu hidrogênio ionizado é então que ele seja ligado diretamente ao oxigênio. Por exemplo, esse aqui é meu hidrogênio ionizável, esse aqui é meu hidrogênio ionizável, certo? E esse aqui é o meu hidrogênio ionizável. Os demais estão ligados diretamente com o fósforo, tá? E aí aqui nós temos a exceção, então, no H3PO3 e no H3PO2, que é o ácido fosforoso e ácido hipofosforoso, consequentemente,
Os hidrogênios ligados diretamente ao fósforo não são ionizáveis, pois não há uma tendência da ligação ser interrompida. O par de elétrons compartilhado pelo fósforo e hidrogênio não tende para nenhum dos átomos, pois não existe diferença de eletronegatividade entre eles. Exatamente. Não havendo uma diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio, entre o fósforo e o hidrogênio, tá? Não há por que eles realizarem uma ionização. O que acontece com a ionização? É a tendência de formar cátions na presença de água, de formar íons na presença de água, certo? Então, não há uma tendência, porque não há diferença de eletronegatividade. Por isso que, neste caso, enquadra-se a regra dos ácidos orgânicos e oxiácidos, que os hidrogênios ionizáveis são aqueles ligados diretamente ao oxigênio. Estes aqui, sim, que vão apresentar diferença de eletronegatividade e vão ser ionizáveis, tá certo? Quanto à sua volatilidade, tá? São substâncias voláteis, aquelas que passam facilmente da fase líquida para a fase de vapor, certo? Então, quando a gente comentava que, por exemplo, a gente ferve uma chaleira e aí entra em ponto de ebulição a 100 graus Celsius, a chaleira com ar, e aí a gente passa da fase líquida para a fase de vapor, ele quer dizer que aquela água está volatilizando. Ela passa rapidamente, facilmente da fase líquida para a fase de vapor. Então, essas substâncias, normalmente, elas têm baixo ponto de ebulição, porque, assim, 100 graus Celsius não é altíssimo, se for pensar, por exemplo, no H2SO4, que tem um ponto de ebulição de 340 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius é mediano, tá? Então, ali, ó, de acordo com a volatilidade, aí eu quero dizer, de acordo com a capacidade de passar da fase líquida para a fase de vapor, nós temos os fixos e os voláteis. Fixos são aqueles que têm um alto ponto de ebulição, os ácidos fixos, aqueles que têm um alto ponto de ebulição, então vai ser mais demorado para eles passarem para da fase líquida para a fase vaporosa. Por quê? Porque o ponto de ebulição deles é lá em 340 graus Celsius, em 213 graus Celsius. Então, eu preciso ebulir por um bom tempo, né, até chegar o ponto exato onde ele passa da fase líquida para a fase de vapor. Os voláteis já são aqueles que têm um ponto de ebulição menor, que aí eles até classificam como baixo. Desculpa, que tem um baixo ponto de ebulição, que é, por exemplo, o caso do HNO3, que é 86 graus Celsius. Se vocês pensarem, o HNO3 está pertinho do ponto de ebulição da água, né? Então, ele precisa aquecer até 86 graus Celsius para passar da fase líquida para a fase de vapor. No caso do HCl, do HCN mesmo, eles têm ponto de ebulição em 26 graus Celsius. Então, a gente mal começa a aquecer e eles já atingem um ponto de ebulição e já passa da fase líquida para a fase de vapor, certo? E esses dois, eu acabei que não informei a temperatura. Quanto ao grau de ionização, a gente já sabe o que é a ionização, né? Mas aí a gente tem que saber o quanto eles são ionizáveis, o grau de ionização deles. E isso vai me dar que informação importante? Se eles são ácidos fortes ou ácidos fracos. E aí, de acordo com esse alfa, isso aqui é um alfa, para quem não se recorda, de acordo com esse alfa, o resultado do número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas, que eu vou saber se eu tenho ali a presença de ácidos fortes ou ácidos fracos. Tá? Então, o grau de ionização nos diz quantas moléculas estão ionizadas para um determinado número de moléculas adicionadas à água. Então, eu vou estabelecer uma relação. Quantas moléculas estão ionizadas e quantas moléculas eu tenho adicionadas à água, certo? E aí eu vou ter uma relação, vou achar esse meu alfa, e aí vai ter um estabelecimento de valores que vão determinar se ele é fraco ou forte esse ácido. Tá? E aí, então, a gente estabelece isso em porcentagem, certo? Então, o grau de ionização varia entre 0 e 100%. Então, de acordo com aquele resultado que a gente achar, a gente multiplica por 100 para que eu encontre uma porcentagem, certo? E depende também muito da concentração e da temperatura da solução. Mas digamos que eu esteja em condições ideais e eu ache, por exemplo, o meu alfa, certo? Maior que 50%. Se o meu alfa for, por exemplo, 78%, eu tenho um ácido forte. Se ele for 51%, ele é um ácido forte. Se o meu alfa ficar entre 5% e 50%, são meus ácidos moderados ou semifortes.
Aí, digamos que eu tenho um equilíbrio, são ácidos mais moderados. Agora, se a minha porcentagem for menor que 5%, meu alfa, meu grau de ionização for menor que 5%, eu tenho a presença de ácidos fracos, tá? Aí aqui eu tenho uma regrinha prática, certo? Para, por exemplo, no caso de não haver uma porcentagem ou uma informação, certo? De como, qual é a porcentagem e qual é os valores para botar naquela regra, eu tenho essa daqui. Então, eu tenho forte, moderado e fraco, tenho os hidrácidos e os oxiácidos, certo? Então, o que eu preciso fazer sempre? Y menos X. Então, aqui, ó, ácido forte. Eu tenho o HI, o HBr e o HCl, certo? Se o meu resultado do meu Y, ali nos oxiácidos, e do meu X, nos oxiácidos também, for 2 ou 3, eu tenho um ácido forte. Por exemplo, aqui nos hidrácidos, eles vão me dar por porcentagem. Então, aqui eu sei que eu tenho ácido forte, ácido forte, ácido forte. Por quê? Porque ele está superior a 50%, certo? Bati o olho, já sei que os meus ácidos estão ok. Agora, tá, no caso dos oxiácidos, né, que eu tenho a presença de oxigênio, como é que eu faço essa conta? Lá no início eu tinha dito que tinha um xzinho, que indicava a quantidade, e o y também. Então, digamos que eu peguei uma molécula, por exemplo, vamos ver, H2AO4, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter 4 menos 2. O meu resultado vai ser 2. Significa que eu tenho um oxiácido forte. Compreenderam? Ah, mas se eu fizer aqui, por exemplo, no hidrácido, vai me dar o resultado pronto em porcentagem. Eu vou olhar ali, eu tenho de 8,9%. Bom, mas eu sei que de 5 a 50 é moderado. Então, realmente, o meu ácido fluorídrico, ele está dentro do nível moderado, do nível considerado moderado. Tá, mas se eu tivesse um HFO, um exemplo, certo? Eu tenho que ali, se eu tiver um HFO, já é um oxiácido, né? Então, como é que eu vou encontrar esse resultado? Eu vou fazer o Y, que fica do lado do oxigênio, menos o X, e eu tenho que encontrar um. Se eu encontrei um, ele é moderado. Se eu encontrei dois ou três, ele é forte. E se eu encontrar zero, ele é fraco. E aí, aqui, quando eu me refiro, fraco, quando eu quero dizer que são os demais, no caso, abaixo de 5%. Aqui também vai ter que me dizer qual é a porcentagem que eles estão me referenciando. E na minha conta, desculpa, o Y menos X, ele vai ter que dar zero. Então, no caso do H3BO3, certo? Esse 3 aqui é o meu X. E esse 3 aqui é o meu Y. Então, Y menos X. 3 menos 3 é igual a zero. Então, eu tenho o quê? Um ácido fraco. Entenderam até aqui? Se não me engano, esse aqui é o último slide. Exatamente. Pessoal, deixa eu ligar minha câmera. Um momentinho. Deu. Pessoal, essa é a aula que eu preparei para hoje, tá? Eu preferi trazer uma aula menor, porque eu prefiro terminar antes do tempo do que terminar com o assunto no meio do assunto, né? Nós temos somente até as 19 horas para trabalhar, e aí eu teria que entrar em nomenclatura, e aí nomenclatura é bastante importante, então o interessante é que eu comece e termine, né? Para que vocês compreendam o conteúdo e fique como visto. Então eu prefiro parar aqui e organizar novamente, pegar um agendamento de uma próxima aula e dar continuidade, então, nas funções inorgânicas, trabalhando com as nomenclaturas, e aí sim, eu trabalho todo o horário com nomenclaturas. Vocês ficaram com alguma dúvida até aqui? Gostariam de fazer alguma pergunta ou de fazer alguma consideração?
Que bom, Franciele. Obrigada por ter participado. Então, agradeço a todos a participação na aula de hoje. Foi um prazer revê-los e eu vou marcar como a gente vai ter a prova até outubro, o curso vai se estender um pouco mais, eu vou pegar um novo horário e aí vocês já sabem que quando for eu a dar aula, eu vou dar continuidade nesse conteúdo, então, das funções inorgânicas. Mas mesmo assim, eu sempre começo a aula relembrando o que foi visto anteriormente, para que vocês não fiquem sem pé nem cabeça. Tá bem? Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite.